Bom dia, vamos aí dar continuidade ao nosso trabalho de apresentações. O grupo 3 e o grupo 4, né? Então, o grupo 3, os direitos humanos e o acesso à justiça. Francisco Pereira, Gabriel Alcântara, Giovana Cordeiro e Gilvana Figueiredo. O segundo grupo vai apresentar núcleo de prática jurídica como mecanismo de acesso à justiça. Guilherme Damasceno, Gustavo Haru, Yasmin, Vitória, Iane Moreira, Igor, Henrique e Isadora Inácia. Professor, o tema é bem extenso, então a gente tentou resumir ao máximo. Bom, começando, o acesso à justiça é um direito fundamental do ser humano e ele foi reconhecido por várias declarações, então, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é conhecido como o Pacto de São José da Costa Rica, e a Convenção Europeia de Direitos Humanos e também pela nossa Constituição. Então, a gente tem que reconhecer o acesso à justiça como um direito fundamental, não só como acesso ao judiciário, mas também como uma tutela jurisdicional efetiva e célere. Durante todo o trabalho, a gente vai explicar como que esse conceito evoluiu com o passar do tempo. Então, desse modo, o Estado deve ser considerado responsável pelos prejuízos que causar quando não prestar a efetiva e eficiente tutela jurisdicional. A metodologia, a gente usou o método de abordagem dedutivo, que parte de argumentos gerais, que são as premissas, para os argumentos particulares, até chegar a uma conclusão. Então, como método, a gente fez a pesquisa em alguns artigos e a principal fonte foi o livro Acesso à Justiça, que está na bibliografia básica, que é do autor Mauro Capelletti, Acesso à Justiça como Direito Humano Fundamental. Como eu disse, o direito de acesso à justiça teve uma evolução no seu conceito. Primeiro, ele começou como um direito civil, um direito formal básico de ação da pessoa poder ingressar em juízo. Um mero acesso ao judiciário. Então, ele era considerado um direito civil, incluído dentro daqueles direitos humanos de primeira dimensão, são assim chamados. Então, ele era limitado ao acesso ao judiciário e o judiciário deveria produzir seus resultados, dando acesso à jurisdição e produzir aqueles resultados individuais e, de certa maneira, justos. Então, era o básico. Esses direitos de primeira dimensão são definidos como direitos em que o Estado tem o dever de abstenção. Então, de certo modo, o Estado só dizia que a pessoa tinha aquele direito e ficava por isso mesmo, assim, não tinha muito desenvolvimento. Num segundo momento, esse direito civil se transformou em um direito social. Era considerado fundamental para a garantia dos demais direitos. Então, com o desenvolvimento da sociedade, o aumento da complexidade, esse conceito de acesso à justiça e aos direitos humanos também evoluiu. Então, ele evoluiu no sentido de não só reconhecer os direitos e deveres, mas de garantir, o Estado tinha o papel de garantir a real efetivação daqueles direitos. Se inclui, então, os direitos de segunda dimensão, que é da prestação positiva do Estado. Entre esses direitos se inclui o direito de educação, o direito de saúde, os direitos sociais e econômicos. E, por fim, ele foi reconhecido que como um direito que, além de ter que oferecer a garantia ao judiciário, deveria ser uma garantia realmente efetiva. E, além disso, possibilitar procedimentos mais rápidos, mais simplificados. E aqui se inclui as formas extrajudiciais de solução de conflitos. É o que a gente estuda nessa matéria. Então, em um contexto histórico, o reconhecimento positivo no plano internacional desse direito surgiu com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, em 1950, com relação ao oferecimento da tutela em tempo razoável.
Em um segundo momento, veio a Convenção Americana dos Direitos Humanos, com o Pacto de São José da Costa Rica, em 1969. Então, ele preceitua que toda pessoa tem o direito de ser ouvida, com as devidas garantias, dentro de um prazo razoável, por um juiz e tribunal competente, independente e imparcial, e estabelecido anteriormente por lei. Então, aí já veda os tribunais de exceção, porque o tribunal teria que ser estabelecido antes por lei. Eu trouxe aqui também que em 2004 veio a emenda constitucional 45 na nossa Constituição, que é chamada a emenda da reforma do judiciário. Ela inseriu no rol de direitos fundamentais o acesso ao processo em tempo razoável. Então, tornou-se um direito mais desenvolvido. O direito ao acesso à justiça passou a ter um papel central, porque ele foi reconhecido que, através dele, é que todas as pessoas poderiam materializar o acesso a outros direitos e interesses. Então, é através do judiciário que a gente vai conseguir, por exemplo, pelos remédios constitucionais, ter o efetivo acesso àquilo que é reconhecido a gente, por exemplo, através dos direitos difusos, dos direitos do consumidor, e tantos outros que, às vezes, a gente nem tem conhecimento, mas tem a possibilidade de se defender em juízo. Foi através dessa emenda também que esse conceito se desenvolveu, no sentido de que tem também o outro artigo, que diz que nenhuma lei vai excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça do direito, que é aquele princípio conhecido como inafastabilidade do judiciário. E, além disso, tem vários outros artigos, né? A gente pode citar o artigo 37, que coloca a eficiência como princípio da administração pública, e também tem um artigo muito interessante que a gente nem ouve muito falar, que diz do incidente de deslocamento de competência, que é o caso, em casos de grave violação dos direitos humanos, existe a possibilidade de transferir a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Então, quando se percebe que a Justiça Estadual está deixando a desejar e não vai conseguir ter uma grave violação dos direitos humanos, ela não vai conseguir resolver aquilo. Tem a possibilidade, assegurada pela Constituição, que por pedido do Procurador-Geral da República, ao STJ, ele pede para subir essa competência, porque como é uma coisa mais séria, então já vai subir direto para a Justiça Federal. E, nesse caso, deve ser comprovada a inércia da Justiça Estadual. Então, a gente traz aqui a problematização. A gente tem o direito assegurado, mas como que é isso na realidade? Tudo bom, turma? Bom dia a todos. E tudo bem, vamos partir dessa problematização. A primeiro momento, a gente já estabeleceu a origem do acesso à justiça como um direito humano. Também estabelecemos qual que foi o desdobramento disso dentro da ordem normativa, tanto mundial quanto brasileira, né? Tal qual a evolução desse acesso de fato à justiça. E aí, mediante a isso, surgem algumas coisas para a gente tratar. Primeiro, como que o próprio sistema que garante o acesso à justiça como fundamental à dignidade humana acaba falhando no efetivo cumprimento do seu próprio texto normativo, né? E a segunda, o que o Brasil, enquanto guardião dos direitos e garantias fundamentais de cada um dos seus cidadãos, pode fazer ali que está no alcance de suas mãos para solucionar o descumprimento e o descaso com tal direito fundamental que a gente tem, né? Para começar, eu queria falar um pouquinho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá bom, em relação à origem e ao contexto histórico, eu vou dar uma breve pincelada, porque eu creio que todo mundo aqui já tenha visto isso ao menos uma vez, né? Todo mundo aqui já pegou uma aula onde isso foi discutido. E, basicamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um documento que, com certeza, marcou a história dos direitos humanos, né? Foi uma declaração realizada em Paris, em 1948, no contexto de Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, né? A gente sabe que teve o Holocausto, com isso teve a perseguição sistemática a culturas e etnias, teve genocídio em massa, teve tortura às pessoas. Então, o mundo meio que se encontrava no lugar onde garantir direitos fundamentais era mais imperial do que nunca. E dentro desse contexto, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela estabeleceu, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos, né? E, basicamente, em alguns desses artigos dessa declaração, existe um certo conteúdo que é relacionado, né, ao acesso à justiça.
Tudo bem que numa concepção um pouco mais de primeira onda, igual a Giovana comentou, né? Aquela onda civilista, onde você garante os meios do acesso à justiça em si, sabe? Nessa definição um pouco mais primordial. E eu queria fazer a leitura do artigo 8º e do 10º nessa declaração, só para a gente ter uma visãozinha do que eu estou falando. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, novamente, isso aí entra na questão do acesso, de fato, às vias, né, da justiça. E o artigo 10º. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Isso aí basicamente tem um pouco do princípio do devido processo legal e também garante o acesso à justiça para todos na igualdade de sua forma. Kelly Cristiane da Silva, uma das doutrinadoras que a gente utilizou para compor o nosso texto, ela vai estar sendo referenciada lá no finalzinho. O que ela diz? Ela diz que, basicamente, a variedade dos direitos humanos é reconhecida por todo mundo, independente de declarações, constituições, leis ou tratados, né? Uma vez que é um texto que meramente busca dar dignidade à pessoa humana, busca simplesmente dar o básico para as pessoas, né? O básico para que elas sobrevivam. E, ademais, elas são reconhecidas como normas do direito internacional. Porém, dito isso, embora essa natureza fundamental, nem todo o conteúdo da Carta foi aceito na época por todos os membros da Assembleia Geral da ONU, né? Tal carta, ela é tida mais como uma recomendação geral da ONU e dos seus membros do que como algo obrigatório, porque ela não possui força vinculante, infelizmente. Então, basicamente, a resposta da primeira pergunta é essa. Por que o próprio sistema que incorpora pedaços que trazem o acesso à justiça como direito humano falha no efetivo cumprimento? Porque, infelizmente, não existe um poder vinculante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fora a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, igual a colega Giovana já falou, e nesse tratado existe o artigo onde diz que a prestação jurisdicional precisa ser célere, acrescentando a característica da celeridade e rapidez da justiça dentro do acesso à justiça, né? E, basicamente, diferente da Declaração dos Direitos Humanos, isso é um tratado internacional. E como a gente que é estudante de direito sabe, com certeza, é que os tratados internacionais que são assinados pelo Brasil, eles ocupam status ou de norma constitucional, norma supralegal ou lei ordinária. Então, via de regra, os tratados internacionais são tratados como se fossem a lei do próprio país. Eles compõem o texto normativo da própria ordem brasileira. A partir do momento em que o Brasil reconhece a Declaração Universal dos Direitos Humanos e é signatário de tratados que prestam compromisso a lidar com esse problema, a gente vê que é uma coisa que não é lidada, né? Existe um abismo muito grande entre você reconhecer a essencialidade do acesso à justiça e a democratização de fato da via, né? Acesso efetivo à justiça e obstáculos a serem transpostos. Então, basicamente, para que haja a efetiva democratização do acesso à justiça, a gente passa por alguns obstáculos. Primeiro, né? Custas e possibilidades das partes. A gente sabe que hoje em dia é muito caro você manter despesas processuais. Tem honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, para você levantar a máquina estatal para que o seu direito seja cumprido, querendo ou não, sempre existe algum gasto. Para você mandar um oficial de justiça para algum lugar, tem gasto. Para você mandar uma carta de citação, tem gasto. E aí, isso fica relacionado com a possibilidade das partes, porque, obviamente, as grandes organizações, eu nem digo grandes empresas, né, porque as grandes organizações que têm uma espécie de aporte financeiro muito grande, elas, obviamente, têm uma vantagem nessas demandas, porque elas podem pagar um litígio por muito tempo, elas têm condição financeira de sustentar um processo por muitos e muitos anos. E aí, dito isso, existe essa disparidade, né? A gente sabe que existe a Defensoria Pública, e também o acesso da assistência judiciária gratuita. Mas isso eu acho mais pertinente outros grupos falarem, porque eu sei que tem um grupo que tem a temática de defensoria, não é essas coisas, então não vou entrar muito nessa função, não. A gente sabe que um processo judicial demora muito tempo. É algo muito dispendioso e, querendo ou não, isso é algo que afasta a população de maneira geral do direito. A gente sabe que à medida que os processos vão subindo distância, as coisas demoram, os recursos podem tanto não ser colhidos quanto não serem aceitos. E isso, infelizmente, acaba prolongando o tempo, né? Tudo bem que existe um tempo próprio que tem que ser dado para que a gente cumpra com os princípios do contraditório ampla defesa, devido ao processo legal e tudo mais. Mas, querendo ou não, existe ainda assim uma dilação muito grande do tempo que leva para que a justiça, de fato, seja cumprida, né?
a capacidade processual, basicamente o reconhecimento do direito, né? A gente é apresentado a uma realidade onde muitas vezes a gente não sabe que tem alguns direitos, né? Isso aí vai numa questão de educação. Basicamente, muitas vezes a gente tem direitos a serem exigidos, mas não sabe porque não foi ensinado na escola. Ou às vezes por uma questão mesmo de própria inércia nossa. Mas o reconhecimento do direito também é uma dessas barreiras que impõe, de fato, a democratização do acesso à justiça, né? E por último, existem obstáculos de ordens culturais e sociais. A gente sabe que a distância dos indivíduos em relação à administração e à justiça de maneira geral, quanto mais baixa a camada social, mais essa distância, a gente sabe. E dentro disso existe todo um contexto, não só econômico, mas também social e cultural. Dito isso, a gente tem que aduzir que a situação do acesso ao direito e à justiça no Brasil faz com que a gente seja obrigado a reconhecer a indivisibilidade disso como direito humano e também a indivisibilidade dos próprios direitos humanos, sabe? E essas dimensões culturais, sociais, políticas, econômicas, elas são indissociáveis. Elas analisadas juntas é que garantem o cumprimento de fato, né, do acesso à justiça no Brasil. E assim, é por isso que a gente não pode entender o acesso à justiça como um mero acesso ao poder judiciário, embora isso seja fundamental, com certeza. A gente tem que relacionar o acesso à justiça a todo um rol de direitos fundamentais que, né, essenciais para a dignidade da pessoa humana. Diante dessa compreensão aqui que a gente se propôs, dessa compreensão que a gente fez, existe uma onda crescente de tentativas de lidar com essa questão do acesso à justiça, algumas no sentido de desformalização, né, tirar esse excesso de ritos que o direito tem, que tudo bem que por mais que tenha um linguajar técnico e científico, igual toda a área da ciência, é um meio, assim, querendo ou não, um pouco formal demais. Existe uma questão de uma retórica muito prezada e tudo mais. E nessa onda vem algumas espécies de soluções que tentam desformalizar esse direito. Bom dia, pessoal. Como o colega introduziu, existem algumas soluções práticas que foram surgindo ao longo do tempo. Com esse despertar de interesse em torno do acesso efetivo à justiça, surgiram 3 posições básicas no Ocidente que começaram em 65. A primeira onda foi de assistência judiciária aos hipossuficientes economicamente, aqueles que encontram dificuldade de ter acesso à justiça, vistos custos econômicos para dar início a um processo jurisdicional. Dentre as soluções que surgiram, tem o artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, a existência da Defensoria Pública e os dispostos no artigo 98 e 102 do Código de Processo Civil, que são os que vão definir a gratuidade de justiça, né? A segunda onda, ela vai apresentar uma representação dos interesses difusos de formas mais eficazes e céleres. Dentre esses direitos, a gente pode apresentar o direito ao meio ambiente saudável, à vida, proteção dos idosos, das crianças, aos adolescentes e a relação de consumo. E as soluções que surgiram foi o próprio sistema microprocessual, composto pela Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, Ação Popular, Mandado de Segurança Coletivo e o Mandado de Injunção Coletiva. Na terceira onda, vai ser ela está relacionada à busca de meios para dar eficácia, celeridade e desburocratização do processo. A própria Lei 9.099 de 95, que se refere aos juizados especiais, prevê esse processo que busca a satisfação do direito de uma forma mais célere e eficaz. A gente tem também, como citar aqui, a mediação, a conciliação e a arbitragem, que você pode ver que são exemplos práticos que trazem essa celeridade, traz uma eficácia maior aos processos. A gente também pode citar aqui a mediação e a conciliação, como uma alternativa para o tratamento de conflitos. E eu não vou entrar muito nos méritos, porque eu sei que outros grupos vão falar, os grupos anteriores também já citaram, né? Mas esses dois, a mediação e a conciliação, são essas alternativas autocompositivas que funcionam como instrumentos muito eficazes para a solução de conflitos por meio de uma abordagem que transforma, que traz conhecimento, que empodera os envolvidos e que evita a judicialização em si. Tanto a conciliação quanto a mediação possuem essa presença interventiva de um terceiro neutro. Só que a conciliação, ela vai se restringir a demonstrar as vantagens do acordo e o método
geralmente se resume a uma única sessão, ela é mais célere e mais ágil. Já a mediação é quando o conflito ele é mais longo e o mediador, na verdade, ele vai buscar restabelecer uma comunicação entre as partes, já que geralmente há um interesse de manter a relação entre as partes, sejam elas comerciais ou pessoais. A gente também pode citar aqui a justiça itinerante, que eu particularmente acho incrível, acho um projeto incrível. Ele surgiu na Constituição Federal através da Emenda 45 de 2004, como também uma solução para essa demora dos processos, para esse abarrotamento que a gente sabe que existe no judiciário de muitos processos que demoram muito a se resolver. E eles possibilitam esse deslocamento do magistrado ao local da demanda. Isso facilita muito para quem tem dificuldade de deslocamento ou para cidades menores que não conseguem ter um acesso ao fórum que necessitam. E aí vão trazer o magistrado no local da demanda para proferir sentença ou acordo. Visa a solução dos conflitos por meio da conciliação e é composta por juiz, conciliadores e defensores. Ela é restrita a casos mais simples e cujo valor não supere 20 salários mínimos. Tem também um projeto que acontece na Bahia, que é do Tribunal de Justiça da Bahia, que é a mediação comunitária. É muito parecido com a justiça itinerante, só que são oferecidos serviços gratuitos para a população com menor poder aquisitivo. Geralmente são audiências de mediação de conflitos como pensão de alimentos, divórcio consensual, dissolução de união estável, reconhecimento espontâneo de paternidade e outras questões civis que são referidas no artigo 3º da Lei 9.099, de 95. E elas são discutidas e têm os acordos formalizados. É através da participação de próprios estudantes do direito sob a supervisão de um advogado. E concluindo esse nosso trabalho, a gente pode perceber que o acesso à justiça é o principal direito que a gente tem e que ele precisa ser assegurado, porque é através dele que todos os outros vão poder ser assegurados também. A gente percebe que, apesar do surgimento dessas soluções práticas, das reformas, das alternativas de democratização, isso não substitui as reformas políticas e sociais que precisam acontecer no nosso país. A gente entende que o problema não é só em como o judiciário funciona, ou como o judiciário pode funcionar, mas acontece nas raízes da nossa sociedade, acontece nas diferenças sociais, nas diferenças econômicas que a gente tem, e que é isso que realmente precisa ser tratado no nosso país. Assim, a gente precisa, diante de tudo isso, a gente precisa entender que o direito de acesso efetivo à justiça, ele é completamente indivisível dos direitos humanos. Muito obrigada. Obrigado, Valmores. Nosso trabalho é sobre o núcleo de prática jurídica como mecanismo de acesso à justiça, né? E, primeiramente, eu quero aqui definir o que seria esse núcleo de prática jurídica, o NPJ. Seria um órgão em que os alunos de direito, mais precisamente assim, do 7º ou 8º período, vão lá para colocar em prática o que eles aprenderam durante todo o seu período de estudos, aí, colocar em prática o que aprenderam na teoria. E seria uma forma de simular o que já acontece aí na prática, né, fora dos ambientes estudantis. Sendo que essa forma de simular, na verdade, assim, ela envolve ações de pessoas que têm renda de até 3 salários mínimos. Algo mais ou menos análogo ao que acontece na Defensoria Pública, só que a Defensoria às vezes não consegue estar em todos os lugares, às vezes tem déficits estruturais, e aí o NPJ pode atuar, inclusive gozando de prerrogativas processuais, como um dobro de prazo para manifestações. O nosso trabalho, o resumo dele, esse trabalho se propõe a apresentar os impactos da atuação do Núcleo de Prática Jurídica como mecanismo de acesso à justiça, trazendo dados e estatísticas sobre os processos e características do projeto, que atua com a consultoria jurídica, com o ajuizamento de ações e também com a disseminação de conteúdos jurídicos relevantes em redes sociais
para o público. Desta forma, conclui-se que o acesso à justiça é facilitado e incentivado através do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Federal do Tocantins. Aí eu passo para o próximo colega. Eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia que nós utilizamos para realizar esse trabalho. A gente formulou algumas perguntas a partir desse tema, né? Assim como foi direcionado pelo professor Basoli, e a gente direcionou essas perguntas a professores e técnicas da UFT que atuam no núcleo de prática jurídica, né? Que estão envolvidos com o escritório modelo e tudo mais. E aí a gente acabou questionando o professor Vinícius e as técnicas da UFT, Márcia e Mariana. A partir das respostas, a gente fez uma análise, né, dos conteúdos das respostas, questão de quantitativo dos processos ao longo dos anos, quantos alunos foram impactados, né, quantas turmas foram impactadas, e a análise dos atendimentos feitos, interpretação das informações. A gente fez basicamente, traduzindo, né, uma entrevista com o professor Vinícius e as técnicas, para a gente coletar essas informações, para saber como que funciona o núcleo de prática jurídica na prática, né, e saber questões de desde que ano atua, como foi criado, qual o motivo, né, e quais têm sido os trabalhos feitos até então, né. Então, os núcleos de práticas jurídicos, NPJs, eles foram inseridos nas faculdades de Direito por meio da Portaria 1886, de 30 de dezembro de 1994, do Ministério da Educação. E como, né, ocorreu esse início dos NPJ? Foi por meio de uma preocupação do Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB observou que estava o ensino, né, no curso de Direito estava ocorrendo de forma muito com uma distância muito grande entre a teoria e a prática. Então houve, né, essa preocupação e esse incômodo. Então o Ministério da Educação inseriu os NPJ por meio dessa portaria. E qual seria o fundamento material do núcleo de prática jurídica? Primeiro, né, ele é um instrumento de melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem. E também é um facilitador do acesso à justiça. Ou seja, existe um compromisso social. E o que revela esse compromisso social, né? Revela o tripé das universidades federais. Porque eu trago das universidades federais porque o nosso trabalho ele está voltado principalmente para a nossa universidade, a UFT. E o que a UFT nos traz, né? Nos traz o tripé de ensino, pesquisa e extensão universitária. Então, os NPJs nos levam a isso, a um compromisso social que a universidade deve ter, que os alunos devem ter. E Souza Júnior, ele diz, né, o que os NPJs fazem. Eles trazem a educação superior para interagir com a sociedade de tal forma que a qualidade acadêmica ganhe relevância social. E eu vou trazer alguns temas que serão expostos no nosso trabalho. Quais são? Como os NPJ como alternativa, né? Uma alternativa de acesso à justiça, que também traz uma garantia dos direitos humanos. Traz também a gratuidade, né? Porque existe um obstáculo econômico no acesso à justiça. Então, os NPJ vêm para sanar isso. Traz também o interesse coletivo. Durante a nossa entrevista, né, com o professor Vinícius, ele nos relatou que, há tempos atrás, os NPJ eles faziam mutirões, principalmente no interior. E esses mutirões, né, revelam a preocupação com o interesse coletivo. Traz também uma solução com o congestionamento do judiciário, com técnicas processuais, né, porque é algo instituído, e diminui também as custas judiciais. E como o acesso à justiça é uma garantia constitucional, é um princípio constitucional, os NPJ vêm como também, né, essas garantias. E ele vem como busca pela garantia da igualdade de armas, ou seja,
as partes com as mesmas condições. O CNPJ acompanha aquela parte que tem mais carência, né? E, resumindo, o que significou introduzir os NPJ nas faculdades? Eles estão atuando aí, né, há 27 anos, praticamente, e esses núcleos, eles trouxeram uma mudança no método de prestação de serviço jurídico. Bom dia a todos, né, e eu vou começar a apresentar as perguntas que foram passadas para o professor Vinícius e as técnicas que atuam no NPJ, no nosso escritório modelo, e os colegas vão dar prosseguimento também nessas respostas. A primeira pergunta que a gente formulou é: quantos processos hoje estão e estiveram sob responsabilidade do escritório modelo do UFT? O professor nos respondeu que quando ele entrou, em 2008, no concurso em que ele passou, existiam 800 processos sob responsabilidade do núcleo de prática. E fazendo uma estimativa, de 2008 a 2021, tenham sido mais de 3 mil processos que passaram pelo núcleo de prática. Cabe a gente esclarecer um ponto que não foi falado antes, que é a criação do núcleo de prática da UFT. Os núcleos de práticas, como a colega falou, eles surgiram a partir de uma portaria do Ministério da Educação, em que ela instituiu a necessidade das faculdades de Direito inserirem o núcleo de prática, seja eles dentro da faculdade ou em parceria com órgãos, o Tribunal de Justiça e assim por diante, para que os alunos pudessem ter esse contato mais próximo com os processos e com a atuação da advocacia. O núcleo de prática do UFT, ele surgiu a partir de uma parceria entre o UFT e o Tribunal de Justiça em 2007. Então a gente tem essa atuação da UFT junto ao escritório modelo desde 2007. E como falado antes, nós temos aí uma estimativa de mais de 3 mil processos que passaram e que ainda estão, alguns, sob tutela do escritório modelo, esses que estão sob tutela. A gente tem uma média de 110 processos apenas em primeiro grau na Justiça Estadual. Em segundo grau a gente não conseguiu essa resposta, mas em primeiro grau a gente tem hoje 110 processos em tramitação na Justiça Estadual. E esses 3 mil processos não foram apenas de processos que passaram no ambiente físico do escritório modelo junto ao fórum. Como a colega na apresentação anterior, na verdade, o último grupo falou dos mutirões. No Tocantins existiam as caravanas da justiça, em que o TJ ele ia em cidades no interior e proporcionava esse acesso à justiça. E o escritório modelo do UFT participou em diversas ocasiões dessa movimentação, dessa saída do prédio do fórum especificamente e indo ao interior realizar atendimentos, audiências e atermações. O professor Vinícius, ele respondeu também algumas outras perguntas. Uma delas foi: quem tem acesso aos serviços do Núcleo de Prática Jurídica? No caso, ele respondeu que as orientações e consultorias jurídicas pelo Núcleo de Prática Jurídica são abertas para qualquer pessoa, com a ressalva de que essa pessoa seja vulnerável financeiramente falando, né? Ele diz que não há um teto estipulado de forma assim, textual, né, praticamente, sobre essa condição financeira, mas cabe a cada professor que vai acompanhar o caso ponderar essa questão, né? Então, assim, ele diz que os ajuizamentos, né, das ações judiciais são direcionados a pessoas necessitadas, com vulnerabilidade econômica, e cabe a cada professor responsável ponderar se é cabível ou não o acesso dessa pessoa ao núcleo de prática jurídica. Mas as orientações e consultorias jurídicas são para qualquer pessoa, né? Se você precisar de tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, o núcleo de prática está aberto para ajudar, seja uma pessoa com uma condição financeira ou não, né? Ele até deu um exemplo de um atendimento que aconteceu, que foi de uma pessoa que estava comprando um ultraleve, que fala, acho que era um avião, alguma coisa assim. E ele disse que esse cara queria entrar com uma ação para devolver, pegar o dinheiro de volta, algo do tipo.
Ele falou, ó, a consultoria a gente dá, mas o ajuizamento, infelizmente, a gente não vai poder, porque não está dentro das diretrizes do núcleo de prática, né, atender esse tipo de caso. Passando para a próxima pergunta, ele explica como obter o acesso ao núcleo de prática jurídica, né? E aí, para responder essa questão, é necessário dividir entre 2 períodos, que é o antes e depois da pandemia, porque muita coisa mudou, né? Praticamente tudo mudou. Antes da pandemia, o escritório modelo funcionava no horário do expediente, né, do Fórum de Palmas, funcionava somente aqui em Palmas, o escritório modelo da UFT, fazendo atendimento de qualquer pessoa que procurasse pelos serviços, né, ou em casos de alto fluxo, fazia o agendamento do horário de atendimento. E depois da pandemia, né, que estourou a pandemia, o fórum foi fechado para acesso ao público, então as atividades presenciais do núcleo de prática foram cessadas. Aí os atendimentos praticamente acabaram agora, né, tendo só um ou outro atendimento online, e aí foi falado que tem algum atendimento online, mas quase não tem, né, prejudicou bastante o acesso ao núcleo de prática. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Mais uma pergunta que o professor Vinícius respondeu, eu vou estar lendo ela para vocês. Atuando como meio facilitador à justiça, instrumento de melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, quais as dificuldades enfrentadas pelos núcleos de prática jurídica nas instituições de ensino superior? E aí o professor Vinícius pontuou 2 situações, né? Que é a ausência de estrutura e a carência de recursos, que são, assim, considerados fatores primordiais nesse tipo de situação. Primeiro que para manter um processo em curso, recursos são importantes, né? No sentido de, por exemplo, pagamento de uma carta precatória, das custas processuais. Então, recursos são necessários, mas pouco existem, né? Então, essa situação acaba atrapalhando um pouco também o curso do NPJ em si. E a questão da estrutura para proporcionar um espaço de trabalho coerente para quem está ali se propondo a ajudar, porque, em tese, o NPJ ele está aí no sentido de colaborar com a comunidade. É um papel social do curso e da instituição de colaborar com a sociedade nesse sentido, de oferecer esse atendimento gratuito às pessoas que carecem de um certo amparo financeiro. Então, com a falta de estrutura, espaço, material, computador, o núcleo ainda assim fica um pouco prejudicado com essas situações. Fazendo as considerações finais, primeiramente eu gostaria de colocar como adendo que muita gente confunde o acesso à justiça como um direito, mas na verdade ele é uma garantia constitucional. Ele seria um instrumento para assegurar o exercício do direito. Ele age como um acesso do ordenamento jurídico mais justo. Holt define que ele seria o direito seriam os principais e as garantias seriam acessórios, muitas delas adjetivas. Nisso, Mauro Capelletti, no material que o professor disponibilizou para a gente, define o acesso à justiça como algo que serve para determinar 2 finalidades básicas do sistema jurídico. O sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e ou resolver litígios sobre auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos. Segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Isso é um resumo do que está no rol exemplificativo de conteúdos específicos do acesso à justiça. Entrando nisso, fazendo as considerações finais, diante do que foi exposto, pode-se concluir que o núcleo de prática jurídica possui, além da finalidade de facilitar o acesso à justiça, o objetivo de melhorar a qualidade do ensino dos estudantes de direito, onde os mesmos prestam atendimentos ao público gratuitamente em uma espécie de escritório de advocacia. Os mais de 3.000 processos ajuizados pelos núcleos, desde a sua criação em 2007, demonstram um impacto relevante do projeto, possibilitando o acesso à justiça e garantias constitucionais para a população regional mais vulnerável. Isso demonstra que, para além dessa melhora na qualidade do ensino, os núcleos aproximam o estudante da sociedade e do exercício da advocacia. A gente fez uma métrica aqui a respeito da quantidade de turmas que já passaram pelo escritório modelo.
para mostrar a relevância, né, o impacto ao longo do tempo desse projeto, que é o Núcleo de Prática Jurídica, né, os escritórios modelos. A gente fez uma métrica que desde 2007, que foi criado, né, até 2021, são 14 anos, né, desde a criação, em média 2 períodos por ano, e são 3 disciplinas de escritório, né? Haviam 4, na verdade, pelo que o colega falou. Então, assim, daria mais de 100 turmas, 112 turmas, né? Mais de 100 turmas que passaram pelo escritório modelo. Então, se você colocar isso em número de alunos e número de mão de obra mesmo, atuando nos processos, nas consultorias e tendo contato com o mundo jurídico e com as populações mais vulneráveis, isso é um impacto bem considerável, assim, né? Dentro do tema que a gente está, que é o acesso à justiça através do núcleo de prática jurídica, né? Então, acredito que realmente é um serviço, um projeto bem relevante dentro dessa temática abordada. Gostaria de agradecer a atenção de todos e passar a palavra ao professor.